Nós não podemos exigir deles isso. Vai atrapalhá-los. Eles não vão se converter ao Evangelho se houver essas exigências. Então, vamos fazer o seguinte, vamos exigir deles algumas coisas principais, para que pelo menos nós possamos comer junto com eles, conversar junto com eles, entrar na casa deles. Vamos fazer alguma coisa, vamos tomar uma providência. Vamos então exigir deles alguma coisa que vá pelo menos melhorar aí o sistema de vida deles e também a nossa convivência com eles, para que haja união na igreja. Então, o que nós vamos exigir? Então, nós vamos exigir o seguinte: não comer carne sacrificada aos ídolos. Então, esse tipo de carne que foi oferecida a um ídolo, não se deve comer. Nós devemos, a igreja, cumprir isso, né? Então, essas festas aí de Cosme e Damião, festa junina, aí tem Natal e tantas festas aí que, na verdade, são consagradas a ídolos, a deuses dos povos aí, né? Nós devemos evitar, nós devemos banir do nosso meio essas coisas. Por exemplo, Halloween, né? Então são várias coisas que nós devemos banir do nosso meio. Quando você está comprando aí um filme, né, de mágica, de feitiçaria, essas coisas que existem por aí hoje, que estão na moda cada dia mais, né, de vampiros e tudo mais, você está contribuindo para o reino de Satanás. Então nós devemos evitar essas coisas e não colocar em nossa casa essas coisas. Então são todo tipo de coisas que agradam a Satanás e desagradam a Deus, nós devemos evitar. E dentro dessa parte então de comida sacrificada a ídolos, não devemos então comer de comidas que foram oferecidas, né, a ídolos. Por exemplo, tem aí uma igreja, faz uma festa aí dedicada a Maria, ou São João, São Pedro, não sei o quê, e você participa disso, você está indo contrariamente à palavra de Deus, que ensina aí através dessa resolução desse primeiro concílio da igreja judaica e gentílica a respeito desse assunto. Então devemos deixar isso para lá. Então, comida sacrificada a ídolos. Outra coisa decidida foi não comer sangue. E isso por quê? Porque a Bíblia diz que o sangue é a vida do animal, né? Então nós não devemos. Nós sabemos que tem uma seita, igual o Testemunho de Jeová, que ensina aí que não pode fazer transfusão de sangue, não pode receber sangue nem doar sangue. Mas a Bíblia não está falando nada aqui de sangue humano. A Bíblia está falando de animais sacrificados e de comer. Ah, mas que pegar sangue na veia é a mesma coisa de comer. Mas aí é sangue de animal que a Bíblia está dizendo. A Bíblia ensina que nós devemos dar a vida pelos outros. Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos outros. Se o sangue é vida, então quando nós estamos doando sangue, nós estamos dando a vida para os outros, ajudando as pessoas. Pela ignorância religiosa das pessoas, quantos já morreram porque não puderam receber uma transfusão de sangue? Quantos? Devido a uma má interpretação, uma falsa interpretação da palavra de Deus. Então nós vamos ver que o sangue, no caso, nós não devemos ingerir o sangue, comer sangue de animal. Por exemplo, frango ao molho pardo, né? E várias outras comidas, chouriço, como o mineiro gosta de comer, né? O sangue de porco, principalmente, que eles gostam de fazer, chouriço. Então são coisas que nós devemos evitar. Muitas pessoas têm adoecido por causa de comida, tem feito da comida aí algo superior à palavra de Deus. Não tem considerado os ensinamentos da palavra de Deus a respeito de comida. Comem de tudo, como se fossem uma máquina, né? Como se tivesse o estômago de avestruz. Então devemos evitar certos tipos de alimento, como ensina a palavra de Deus. E aqui o sangue é proibido. Está aqui uma ordem convencional dos apóstolos. E se você obedece aos apóstolos, deve.
obedecer nessa parte também. Fala também outra coisa da carne sufocada, ou seja, por exemplo, pega um frango, torce o pescoço dele e assa aquele frango e come. O sangue está lá no meio dessa carne sufocada. Então deve-se derramar o sangue. Não pode comer o sangue, deve-se derramar o sangue na terra. É assim que é ensinado. Outra coisa, deve-se então evitar o quê? A prostituição ou as relações sexuais ilícitas. Dentre as relações sexuais ilícitas estão o quê? O que a Bíblia diz? Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Né? O apóstolo Paulo diz aí, nenhum desses efeminados herdará o reino de Deus. A Bíblia ensina sobre isso. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo fala também que recebem a recompensa sobre si mesmos aqueles que fazem tais coisas. Que coisas? Homem com homem, mulher com mulher, tendo relações sexuais uns com os outros. Isso é pecado, abominação diante de Deus. Também aqui implica em parentes próximos se casarem. Então, relações sexuais ilícitas. Também pessoas que não são casadas. Toda relação sexual entre duas pessoas que não são casadas é pecado. Então, todas essas coisas devem ser evitadas e são condenadas pela palavra de Deus. Então, são as resoluções básicas aí. E foram escritas em uma carta e depois copiadas para várias outras cartas. E Paulo e Barnabé, junto com Judas e também Silas, levaram essas cartas para a igreja em Antioquia e também toda a região que já havia aceitado Jesus como Senhor e Salvador. E posteriormente Paulo vai explicar em suas cartas cada uma dessas normas e toda a igreja aceitou isso, recebeu com alegria isso. Não precisavam fazer mais nada, guardar sábado, nem circuncisão, né, para serem salvos. Apenas aceitavam Jesus como Senhor e Salvador, estavam salvos. E agora, como normas de vida, de comunhão, de viver em unidade com a igreja, eles deveriam cumprir isso. E era coisa simples, né? Evitar então carne, que era sacrificada aos ídolos, não comer sangue, não comer o animal que não foi morto de derramado o seu sangue, e as relações sexuais ilícitas não deixar acontecer mais. Naquele tempo tinha até as prostitutas aí que eram dos templos, né, empregadas nos templos, e a pessoa na idolatria ia lá e tinha aí uma relação sexual com a pessoa para poder ser abençoado, ter uma boa colheita e várias outras coisas. Então, isso deveria terminantemente ser declarado pecado e nunca mais se fazer. Então, todas essas coisas foram colocadas em cartas e distribuídas e bem aceitas pela igreja. E houve uma solução, então, pacífica. Tanto agradou ao lado judaizante, embora mais tarde eles voltem a atacar, porque alguns não aceitaram a decisão, uma minoria, é claro, e agradou também ao outro lado dos gentios, e é claro que dentre eles também surgiu aí uma facção que não aceitava nem essas poucas normas que foram dadas. Então houve, é claro, divisão, mas uma pequena divisão apenas naqueles que não concordaram e mais tarde acabaram criando aí as seitas e mais seitas que existem por aí. Mas a igreja, como um todo, continuou unida e pregando o evangelho e ganhando almas. E até hoje está aí a igreja ganhando almas para o reino de Deus. Graças a Deus por isso. Nós podemos ver aí nesse quadro que temos aí na revista do professor, um resumo aí sobre isso. Vamos ver aí esse resumo. Aí diz, o Concílio de Jerusalém. Vamos ver o que estava acontecendo nesta época aí para que acontecesse esse concílio em Jerusalém. Então, muitos gentios se convertiam, principalmente com a pregação do evangelho através de Paulo e Barnabé.
houve uma tensão entre judeus e gentios, uma discussão, uma divisão. Houve aí uma insistência dos crentes judaizantes, tradicionalistas, para que os gentios adotassem o estilo de vida judaico. Houve aí então um combate violento de Paulo contra o evangelho judaizante e houve aí uma necessidade de uma resolução que legislasse sobre esse tema. Depois aí, qual foi a questão levantada? Então, para os gentios serem salvos, era necessário se tornar um judeu? Atualmente, é necessário alguma outra coisa fora de confessar Cristo para ser salvo? Então, estas eram as duas perguntas principais para que acontecesse aquele concílio. O debate. De um lado, os fariseus cristãos apoiavam a visão dos judaizantes e Paulo e Barnabé, do outro lado, enfatizavam que Cornélio e sua família foram aceitos por Deus como gentios e foram salvos apesar de serem gentios. Conclusão então desse concílio. Em harmonia com as Escrituras, a contribuição do apóstolo Tiago foi preponderante para a resolução apostólica em conjunto com a igreja. Primeira resolução e primeira conclusão: não se devia pedir aos gentios que adotassem a cultura judaica, pois isso aí perturbaria a liberdade em Cristo que eles tinham. Segunda resolução, as recomendações então estabelecidas foram: não comer carne sacrificada a ídolos, não ingerir sangue e não comer carne sufocada, não praticar relação sexual ilícita. Estas resoluções deixam patentes a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus e o verdadeiro princípio de respeito à vida que Deus exige de nós.